Questão sobre direção defensiva. Ao acelerar o veículo, o seu eixo traseiro fica o quê, hein? Ele fica mais leve e com maior aderência? Ele fica mais pesado e com menos aderência? Ele fica mais pesado e com maior aderência? Ou ele fica mais leve e com menor aderência? Bem complicadinho, porque as alternativas são bem parecidas, né? Nós estamos falando aqui do eixo traseiro. Para facilitar a compreensão, toda vez que cair alguma questão na sua prova relacionada a esse peso no eixo traseiro ou peso no eixo dianteiro, lembre-se de uma motocicleta. Imagine que você é o passageiro de uma motocicleta. Se o cara que está pilotando acelerar, que é isso que está dizendo aqui, não é? Ó, acelerar, o que vai acontecer com você? Você vai ser projetado para trás ou para frente? Para trás, não é? Então, o eixo traseiro vai ficar mais pesado. Tem que ser uma dessas duas. Leve não tem como, porque o peso vai todo para trás, né? Ok. Então, ele vai ficar mais pesado com menos aderência. O que é aderência? É a capacidade que o veículo tem de prender ao chão por intermédio do seu pneu, ok? Então, ele vai ficar com menos aderência? Não. Se o eixo traseiro fica mais pesado, ele tem maior aderência. Esse veículo tende a perder aderência na frente, porque o peso que era para estar equilibrado entre eixo traseiro e eixo dianteiro, ele foi para a traseira, a frente fica leve e ele perde aderência na frente. Na traseira ele ganha aderência. Então está aqui, o eixo traseiro vai ficar mais pesado e com maior aderência. Letra C, a resposta. Questão sobre primeiros socorros. Ao atender um motociclista com alteração de consciência que tenha batido com a cabeça no chão, deve-se... Aí quando vem esses 3 pontinhos aqui é porque tem uma continuidade. O que está escrito em uma dessas alternativas é o que vai completar aqui, ó. Esses 3 pontinhos é o que dizendo que você vai encontrar a continuidade numa das alternativas. Bora lá, letra A diz que você deve mantê-lo com a temperatura corporal abaixo do normal. Olha, a temperatura corporal ela tem que estar no ideal, que é entre 36 e 37 graus. Isso é o ideal. Ela não tem que ficar nem abaixo nem acima. Abaixo disso aqui é hipotermia, acima disso aqui é febre. Então não faz sentido. Então você deve restringir os movimentos, quer dizer, segurar, conter a vítima, mantendo as roupas apertadas. Olha, se fosse pelo menos roupas folgadas, afrouxadas para melhorar a ventilação, ele poder respirar com mais facilidade, ainda ia. Mas apertar as roupas dele não faz qualquer sentido, né? Letra B está fora. Seria então a letra C, evitar movimentá-lo. Ó, isso aqui é ótimo, hein? Evitar movimentar com a vítima é ótimo. Isso é uma das regras sagradas de primeiros socorros, né? Você já conhece as 10 regras sagradas de primeiros socorros? Não? Tem que estudar com a gente, hein? E chamar o socorro médico. Olha, chamar socorro médico também é ótima ideia, hein? Diria que é essa a resposta. Vamos ver a letra D. Evitar conversar com ele, para não confundi-lo ainda mais. Isso aqui, no primeiro momento, pode até parecer ser uma boa ideia. Não vou ficar conversando com a pessoa não, para não confundir ela. Mas, pelo contrário, se a pessoa bateu a cabeça e tem ali qualquer alteração de consciência, ela está meio confusa e tal... O que você tem que fazer é conversar com essa vítima para tentar trazê-la novamente à lucidez, que ela consiga entender onde que ela está, o que aconteceu, quem é ela, que ela possa te passar informações úteis, né? Como o nome dela, se ela não tiver com documento nenhum, né? Se tivesse, veio isso pelo documento. Telefone de contato de um familiar, não que você vai ligar para esse familiar agora, mas pelo menos para passar isso para as autoridades, para depois contactar os familiares. Então, o evitar conversar, não. Você tem que conversar com a vítima que está ali em estado de confusão mental, que é essa alteração de consciência aqui. Então, aqui está fora, confirmando a resposta letra C aí para nós. Mais uma de primeiros socorros, que diz, ao atender uma vítima de sinistro de trânsito, vocês podem achar estranho esse termo aqui, sinistro de trânsito, mas esse é o nome técnico atualmente utilizado para se referir a acidente. Aqui eu tenho colocado sempre o acidente entre aspas aqui, que é para você entender que está fazendo menção a isso. Mas é muito provável que no dia da sua prova, lá junto ao Detran, o Detran não vai te dar essa colher de chá. Pode cair só acidente, normal, conforme a gente sempre vê, que tecnicamente estaria errado, né? Mas vai que o Detran já se atualizou ali e resolveu trocar o termo acidente por sinistro de trânsito. Aí você não sabe o que é sinistro.
Não vou dizer que seja a mesma coisa não, tá? Porque tecnicamente não é a mesma coisa. Mas vamos entender como sendo, tá bom? Caiu lá, ao atender uma vítima de sinistro de trânsito, você vai entender. Houve um acidente de trânsito, eu preciso atender essa vítima. É isso que você vai entender. Combinado? Bora então. O objetivo principal, vejamos que aqui nós estamos falando do objetivo principal. Tem vários objetivos, mas a questão está levantando o principal. De quem presta o socorro é... Aí vem os 3 pontinhos, quer dizer que alguma das alternativas vai preencher, completar o que está aqui. É diminuir as lesões? O objetivo principal é diminuir as lesões? Olha, as lesões que já aconteceram, dificilmente você vai conseguir diminuí-las, né? Você pode até evitar que outras lesões venham a acontecer, adotando providências corretas ali. Agora, se diminuir aqui, sei não, hein? Vou colocar um C com um cortezinho, igual a professora faz na escola. Não está meio certo, fiquei em dúvida, vamos dizer assim. Letra B, transportar para o hospital. Olha, transportar vítima de sinistro de trânsito é uma medida que só vai adotar se não tiver outro recurso a fazer. Não tem jeito, não consegui fazer contato, eu preciso deslocar, aí vai. Agora, caso contrário, é regra sagrada. Evite movimentar a vítima, transportá-la para o hospital. Deixe para o socorro especializado fazer isso. Então, isso aqui absolutamente não é boa ideia. Preservar a vida. Opa, aqui ninguém tem dúvida, né? Eu quero preservar a vida dessa vítima. Diria que entre aquela A que eu fiquei em dúvida com essa aqui, eu já vou até eliminar aquela letra A. Pronto. Aliviar a dor é aquele meio certo também, né? Tudo bem que eu quero aliviar a dor dessa vítima, mas será que esse é o objetivo principal ou o objetivo principal é preservar a vida dela? Já de cara a gente elimina aqui a letra D. Tá vendo como é que tem que saber fazer uma análise das alternativas? Ó, a letra A servia aí como meia resposta, a D servia. Agora, quando você compara A, C e D, porque a B estava fora, né? Quando você compara as outras 3 que a gente ficou em dúvida, você vê que o preservar a vida não deixa margem para dúvida, você já vai nela. Essa é a resposta e tchau. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questãozinha sobre processo de habilitação. Ao candidato aprovado em todas as etapas da primeira habilitação, será conferida, esse conferida quer dizer, será concedida, entregue a ele o quê, hein? A CNH de categoria A? Bom, aqui nós temos 2 problemas nessa alternativa A aqui. O primeiro problema é esse CNH. CNH é Carteira Nacional de Habilitação. É a carteira definitiva. O cara acabou de passar nas etapas da primeira habilitação, ele não vai receber CNH. Um outro problema que tem aqui, esse categoria A. Como é que ele está afirmando que o camarada vai receber uma categoria A, sendo que a questão não disse em que veículo ele fez exame, ou para qual categoria ele fez exame? Vai que ele fez aqui para carro, ele vai receber uma categoria A? Não, né? Então não dá para afirmar que é categoria A, não. Está fora. Alternativa B, os mesmos problemas. Ó, CNH, não é CNH por enquanto, e não dá para afirmar que é categoria B. Vai que ele fez exame na moto, né? Então está fora também. A letra C diz que ele vai receber a permissão para dirigir, que é a PPD. Não disse qual categoria. A PPD ela pode ser de categoria A, ela pode ser de categoria B, ou ela pode ser de categoria A e B, simultaneamente. Confere? Mas aqui não falou. Claro, que a questão aqui não trouxe em que veículo ele fez exame, em qual categoria está se habilitando. Então não pode mesmo falar, não. Só disse, é uma permissão. Vai ser na categoria que ele fez os exames aqui. Ok? Essa aqui é a resposta. E para quem ficou em dúvida, esse LADV significa Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Isso aqui é aquele documento que a pessoa recebe, que o candidato aqui recebe, para treinar as aulas de direção. Ele já não vai treinar mais, ele já passou em todas as etapas. Então esse LADV aqui, ele até já tem essa LADV, mas já não tem valor nenhum mais para ele. Porque sendo habilitado em todas as etapas, agora ele vai receber a PPD, a habilitação provisória dele com validade de 1 ano, né? Depois desse 1 ano, se ele não tiver cometido nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, e não tiver sido reincidente em infrações médias, aí ele vai pedir o Detran e o Detran vai conceder a CNH dele na categoria que a permissão era. Letra C aí é a resposta.
Questão sobre infrações e penalidades. Ao condutor que exerce atividade remunerada à direção de veículo, esse exerce atividade remunerada, perceba que eu grifei as 3 iniciais, significa EAR. Aqui veio especificadinho para você, mas pode ser que na sua prova caia só a sigla EAR, exerce atividade remunerada. Esse é o condutor profissional, o cara que faz a entrega do lanche aí na sua casa. Ele tem carteira de moto, obviamente. Ele fez um curso para o transporte de produtos, mercadorias, né? Ele é o motofrete, que a gente chama, a legislação chama. Ele é um EAR, ele faz aquilo de forma remunerada. Ele precisa ter essa observação aqui na habilitação dele. Se você pegar a habilitação do motoboy e olhar no verso dela, tem que ter isso aqui. Se não tiver, ele está irregular, ele pode ser multado. A mesma regra vale para o mototaxista, vale para o motorista do táxi, o automóvel, vale para o motorista do veículo por aplicativo, vale para o motorista do caminhão, do ônibus, da carreta. São pessoas que ganham a vida dirigindo um veículo, fazendo transporte de pessoas ou bens, ok? Então, esse condutor, que exerce atividade remunerada, a suspensão do direito de dirigir dele por pontuação se dará quando ele atingir quantos pontos, hein? Aí entra aquela questão. A suspensão do direito de dirigir, ela pode acontecer com 20 pontos, com 30 ou com 40. Depende da quantidade de infrações gravíssimas. Se não tiver infração gravíssima nenhuma, vai ser 40. Se tiver uma infração gravíssima, vai ser com 30. Se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, suspende com 20. Só que esse camarada aqui, que é o profissional, ele não entra nessa tabelinha. O EAR, o motorista EAR, só suspende a habilitação dele por ponto nos 40 pontos aqui, ó. EAR. Só aqui. Por quê? Porque o Detran não quer suspender o direito de dirigir de uma pessoa que usa o veículo para ganhar o seu salário, para sustentar a sua casa. Sem contar que ele, sendo um profissional do trânsito, ele fica mais tempo exposto ao trânsito e, obviamente, ele vai ter uma condição, diríamos, uma exposição maior para que seja ali multado em infrações que ele venha a cometer. Ah, mas é um profissional, deveria dar o exemplo. Tudo bem, já entra no outro mérito. Mas o fato é que ele fica mais tempo dirigindo, então a chance dele tomar multa é maior do que a minha, que não fica o dia inteiro dirigindo um veículo, né? Por isso, o Detran não quer suspender a carteira dele com 20 nem com 30, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas. Só vai suspender a carteira do EAR, o motorista profissional, quando ele atingir 40 pontos. Essa é a resposta. Anota isso aí, hein? Essa questão é cabeluda, traz um monte de informações aqui e é importante que você entenda todas elas e não simplesmente a resposta aqui. Questão sobre primeiros socorros. Ao correr para atravessar a rua, o pedestre torceu o pé direito. Olha que aqui disse até qual pé que ele torceu, né? E queixa-se de dor na região do tornozelo. Está lá reclamando, caído, reclamando que o tornozelo está doendo. Nessa situação, considera-se conduta de primeiros socorros, vamos ver, orientar o acidentado para não caminhar apoiando o pé direito no chão e providenciar socorro especializado. Aqui tem 2 coisas, orientar ele a não caminhar apoiando o pé direito no chão e providenciar socorro especializado. Eu vejo que está ok nas 2. Professor, mas ele poderia caminhar apoiando o pé esquerdo no chão, que foi o que ele não machucou? Imagino que sim. Você já viu alguém machucou um pé? O que ele faz? Vai uma outra pessoa do lado, passa o braço dele por cima do ombro aqui, e aquele pé que está machucado ele não põe no chão. O outro ele vai pulando, saltitando, se for só o problema do torcer o pé. É claro que num sinistro de trânsito, onde possa existir ali lesão de outros tipos de lesões, você não vai fazer isso. Mas aqui ficou bem definidinho, ó. Era um pedestre, foi correr para atravessar a rua, torceu o pé. Era só o pé mesmo, não tinha mais nada. Então, essa letra A aqui cabe bem, tá? Vamos ver aqui. Massagear o tornozelo e, se possível, colocar uma bolsa de água quente. Esse massagear aqui não vejo como uma boa ideia, que você vai ficar mexendo naquela região que está lesionada. Isso vai causar dor. E água quente em local de contusão, pancada ou entorse só causa inchaço e aumenta a dor. Se fosse bolsa de gelo, até seria uma boa ideia. Já viu o jogador de futebol quando torce o pé, põe bolsa de água quente? Não é gelo, não é? Então esse quente aqui, absolutamente fora.
Recolocar a articulação no lugar, gente, eu já pararia por aqui. Você jamais vai fazer isso. Você jamais vai puxar um membro que está torcido, lesionado. Jamais. Isso é regra sagrada de primeiros socorros, tá? Deixar a perna direita, que foi a do pé que machucou, em nível mais baixo que a da esquerda. Eu diria que se fosse pelo menos em nível mais alto, imagine, você põe a pessoa deitada e aquele pé machucado, você põe ele para cima, em cima de um travesseiro, um caixote, alguma coisa. Eu diria que se fosse pelo menos em nível mais alto, talvez fosse uma boa ideia, porque diminui essa circulação sanguínea lá, não incha tanto e dói menos. Mas agora, nível mais baixo? Absolutamente não. Está errado. Vamos aí de letra A. O correto nesse caso aqui seria, sim, orientar para que não caminhe apoiando o pé direito no chão, que está machucado, e chamar o socorro especializado, claro. Questão sobre processo de habilitação. Cabe ao órgão executivo de trânsito do Estado, entre outras, a atribuição de... Esse órgão executivo de trânsito do Estado, ele normalmente é chamado de DETRAN. Cuidado para não confundir com o órgão executivo rodoviário. Esse seria o DER, tá? Que é o órgão executivo de trânsito do Estado. É o DETRAN. Esse DETRAN, gente, isso é cada estado dá o nome que quer. É muito comum a gente ver DETRAN, mas em Minas, por exemplo, não chama DETRAN, chama CETMG. Tá vendo? É o mesmo órgão. É porque esse nome é o estado que põe. Se a gente fala CET, o pessoal acha estranho, mas é a mesma coisa. Por isso que na prova eles vão preferir colocar e cabe ao órgão executivo de trânsito do Estado, não mencionando o nome, porque esse nome vai variar dependendo do gosto de cada estado aí. Então está falando quais são as atribuições desse órgão executivo de trânsito. Diríamos o DETRAN. Regulamentar alterações na sinalização. O DETRAN não regulamenta nada. Regulamentar é criar norma. O DETRAN é órgão executivo. Quem regulamenta é órgão normativo. Não pode, tá? Então tá fora. Organizar estatística de trânsito? Beleza, até aqui estava tudo ok. Mas quando falou em todo o país, como é que pode um órgão de trânsito estadual ser responsável pelas estatísticas de trânsito de todo o país? Não tem como, né? Confere? Fica meio desproporcional. Então, tá errado. Se fosse pelo menos no estado de onde ele é, aí estaria certo. Em todo o país? Não, não dá, né? Vistoriar e emplacar veículos. Aí eu pergunto para você, no seu estado o DETRAN faz vistoria de veículo? Ok. Ele emplaca veículo? Ok. Ainda que por meio de um terceirizado. Porque é muito comum a gente ver o DETRAN dar concessão para empresas terceirizadas fazerem essa vistoria e esse emplacamento. Mas é competência do DETRAN, tá? Ainda que ele terceirize isso. Então aqui está ok. Fiscalização de rodovias federais? Não. Na verdade, o DETRAN não fiscaliza rodovia nenhuma, porque quem fiscaliza as rodovias estaduais é o DER. Quem fiscaliza as rodovias federais é a PRF. O DETRAN não fiscaliza rodovias. Então tá fora, ainda mais federais aqui, né? Sobrou mesmo a letra C como resposta. Questão sobre direção defensiva. Ao dirigir sob chuva, o condutor deve utilizar a luz. Qual luz, hein? Só fazer uma observação aqui para vocês. Há um tempo atrás, depois do chuva, vinha chuva forte. No código constava, no código de trânsito constava. Ao dirigir sob chuva forte, tiraram isso, tá, gente? Não existe mais esse termo forte, não. Se aparecer na sua prova, é porque o DETRAN ainda não atualizou. Tá? Mas se não aparecer, não é para você estranhar, não. Porque isso aqui já foi retirado do código. Ao dirigir sob chuva, começou a chover, não importa se é chuva forte, fraca, não importa. O condutor deve utilizar a luz, aí vem de rodagem diurna, aquele DRL, só aqueles LEDzinhos que tem no farol ali, que é coisa bonita, que é bacana, que só carro novo, chique tem. A luz de rodagem diurna, ela até substitui o farol baixo durante o dia em rodovias, mas sob chuva, dentro de túneis, mediante serração, não. Tem que acender esse bacana aqui, ó, luz baixa do farol ou farol baixo. Então é muito comum do pessoal confundir. Olha, o DRL só substitui o farol baixo durante o dia nas rodovias. Dirige em rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano, tem que acender o farol baixo.
Se eu ligar só o DRL, serve? Serve. Aí serve. Agora, fora isso, falou que é chuva, dentro de túnel, sob cerração, neblina, é o farol baixo, tem que ligar, beleza? Luz de posição, não, isso aqui são aquelas luzinhas fraquinhas que a gente usa à noite, quando está estacionado ali, embarcando ou desembarcando alguém, ou fazendo operação de carga e descarga. E o farol alto à noite nas vias que não tenha iluminação pública. Não foi o caso aqui, a questão não trouxe isso para nós, né? Tá fora, tá fora, tá fora. Letra B, confirmada é a resposta para você. Questão sobre processo de habilitação. Ao ligar para o número 192, só não é processo de habilitação, isso aqui é primeiro socorros. Houve uma falha aqui em quem colocou esse H aqui, é primeiro socorro. Está sendo acionado o quê? Quando você liga para o 192, está acionado o quê? Sem ver a resposta, gente, vamos aprender a fazer um negocinho aqui, ó. 190, 191, 192 e 193. O 190 todo mundo conhece, é a PM, polícia, confere? O 191 também é polícia, só que é a PRF. O 192, que é o que a gente está procurando aqui, é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, nós já achamos a resposta aqui. E o 93 é o COBOM. É só você guardar. Os dois primeiros são polícia. Como você sabe que o 190 é polícia, que esse aqui ninguém é polícia militar, né? Ninguém esquece. Você sabe que o 191 é PRF. E os dois últimos, socorro. Beleza? Os dois primeiros, polícia. E os dois últimos, socorro. Beleza? 192 SAMU, 193 COBOM. Está na conta aí, resposta D de dado. Questão sobre primeiros socorros. Ao prestar socorro em caso de sinistro de trânsito, lembrando que sinistro aqui pode ser entendido como acidente de trânsito, o primeiro procedimento é, perceba que está pedindo o primeiro procedimento. Você vai prestar socorro, aconteceu um acidente de trânsito, lá, um sinistro. O primeiro procedimento é verificar o pulso da vítima, sinalizar o local para evitar riscos secundários, verificar se as vítimas estão conscientes ou as alternativas 1 e 3 estão corretas. Vamos ver aqui, a 1 é essa. Verificar o pulso da vítima. Isso não é a primeira coisa que a gente faz. Nem a segunda, posso dizer, e nem a terceira. A primeira coisa, na verdade, a primeiríssima, seria estacionar o seu veículo em local seguro. Senão você chega e deixa o veículo em qualquer forma na pista, vai provocar acidente. Mas como não tem isso aqui, a gente acaba marcando a segunda, que é sinalizar o local com o pisca-alerta dos veículos, com o triângulo de segurança, com galhos, arbustos, ramalhetes, cones, o que tiver à mão ali. Você vai sinalizar para evitar riscos secundários. O que é um risco secundário? É um segundo risco que vem acontecer por conta daquele veículo na pista. Essa é a resposta, tá, gente? Terceiro lugar aqui é acionar a autoridade de socorro especializado, que é a polícia ou o SAMU e COBOM. Então, verificar se as vítimas estão conscientes, pulso, isso aqui já é lá depois desses primeiros passos aqui. Depois você adotou isso aqui, aí você vai partir para as vítimas lá, tá? Então, isso aqui não é a letra D falando que a 1 e a 3 estão corretas, não. Elas estão corretas, né? Mas não são a primeira coisa. A primeira coisa é sinalizar o local. Só guardar, essas aqui são as 3 primeiras coisas que você precisa fazer quando for atender um caso de sinistro ou acidente de trânsito. Acionar o veículo local seguro, sinalizar o local e acionar o socorro e autoridades. Letra B aí responde como primeiro procedimento em caso de sinistro.